Quando você cancela 220% do ruído, isso acontece. A Huawei conseguiu criar o silêncio mais absoluto em algo tão pequeno e resistente quanto o que você está vendo. São os novos fones de ouvido topo de linha com cancelamento de ruído por um preço bem competitivo e estão dando muito o que falar. Eles se chamam Huawei FreeBuds Pro 5 e aqui eu vou colocá-los à prova. Vou contar para vocês o melhor e o pior dessa fera do silêncio absoluto. Vou mostrar a configuração avançada deles, controlada por gestos com a cabeça, capaz de aprender sozinho e adaptável ao ruído externo. Ativar ou não o cancelamento de ruído automaticamente. E além de presentear vocês com a música que mais curti com esses Huawei FreeBuds Pro 5, vou revelar uma notícia que rodou o mundo nos canais audiófilos e que provavelmente você não sabe. E recentemente foram encontradas substâncias químicas nocivas em vários fones de ouvido de marcas renomadas, como Sony, Sennheiser, Samsung ou Panasonic. Um escândalo absoluto. Mas o que acontece com estes, os FreeBuds Pro 5 da Huawei, ou com versões anteriores, também são feitos de materiais tóxicos? Vou contar para vocês mais adiante. Por enquanto, vamos para o unboxing. O destaque são as pontas extras de silicone que se ajustam a qualquer ouvido. E bem, aqui estão os Huawei FreeBuds Pro 5 em todo o seu esplendor. O que menos gosto nesse estojo é que ele parece uma barra de sabão e escorrega muito. Isso sim é bem chamativo com essa cor. Aliás, existem várias cores. A caixa é bem pequena, né? E o botão que ela tem na lateral está muito bem camuflado. Não só em relação à cor, mas também porque fica nivelado com o próprio estojo. Mas o curso do botão é muito bom. E aqui estão, agora sim, esses novos fones de ouvido topo de linha com cancelamento de ruído. Os Huawei FreeBuds Pro 5. O design nessa cor, meio acinzentada, realmente fica muito bonito, muito profissional. Sem dúvida, passa a sensação de que você está diante de fones de ouvido topo de linha, principalmente por causa desses sensores. Apesar de a carcaça ter esse efeito espelhado, vocês vão ver melhor depois, ela tem muitos sensores. Aliás, sobre a tampa do próprio estojo, o magnetismo é perfeito. Ela se fecha facilmente e com firmeza, além de permitir um movimento para garantir o fechamento seguro. Aqui vocês veem os FreeBuds Pro 5 da Huawei. Reparem como eles ficam bem colocados e discretos, algo que aprecio. Um dos destaques desses fones, além do cancelamento de ruído por IA com duplo motor, é a antena aprimorada, que dá mais potência ao Bluetooth, alcançando melhor e mais longe. Além disso, possui controlador duplo e som bem melhor que a versão anterior. Inclusive depois vou compará-los com os FreeClip e nesse ponto, no quesito som, eles também soam muito melhor. Em resumo, se você procura um bom som, principalmente com destaque nos graves e um cancelamento de ruído, nota 10. Fique de olho nesses FreeBuds Pro 5. E reparem em todos os sensores, em todos os microfones. Isso também possibilita que ele tenha um áudio espacial 360 graus de primeira classe. E aqui neste lado, acho que com essa luz, vocês vão ver melhor, também tem uma espécie de botão áptico. Bom, serve principalmente para aumentar e diminuir o volume, embora isso também seja configurável, como vocês vão ver a seguir. As pontas de silicone, como vocês podem ver, têm uma espécie de formato retangular e se adaptam perfeitamente bem ao ouvido. Nisso, a Huawei diz que trabalhou muitas horas para conseguir uma adaptação padrão na maioria dos ouvidos. E sem dúvida, comigo funcionou. Vocês já sabem que esse tipo de fone com ponta de silicone geralmente me incomoda, mas a Huawei fez um ótimo trabalho nisso. E agora sim, vamos para a parte que eu mais gosto, que é testar em ambientes extremos. E aqui vocês estão vendo esses Huawei FreeBuds Pro 5 na neve. Eles contam com resistência à poeira e à água IP57. Nesse caso, não é exatamente água, pelo menos não em seu estado líquido, mas vocês estão vendo que ele resiste perfeitamente bem. E algo que eu gosto é que mesmo estando molhados, a parte sensível ao toque continua respondendo muito bem. Portanto, se você for sair, por exemplo, para correr ou passear e começar a chover, ou até mesmo se no verão você estiver suando, não se preocupe porque eles vão continuar funcionando perfeitamente bem. Aqui vocês veem a comparação com os Huawei FreeClip 2,
que já analisei há um tempo. E talvez o ponto mais negativo dos novos FreeBuds Pro 5 seja que o estojo deles escorrega demais. O estojo dos FreeClip 2 tem umas ranhuras, e nesse ponto acho que prefiro ele em relação ao dos Pro. Ainda assim, saibam que existe um modelo dos FreeBuds Pro 5, acho que é na cor azul, que tem um estojo como se fosse de couro sintético, que eu suponho que tem uma pegada melhor. Mas, em relação ao som, aqui não tem comparação. Os FreeBuds Pro 5 soam muito melhor do que os FreeClip 2, principalmente, mais uma vez, nos graves. Acho que é nesse ponto que eles mais se destacam. Recentemente, na verdade foi no meu vídeo anterior, testei os fones de ouvido mais impressionantes que já ouvi na minha vida. Neste canal, gosto de testar fones de ouvido, buscando o melhor som para todos os bolsos. Embora aqueles fones de ouvido custem 4.000 euros ou 4.000 dólares, eu garanto que esses FreeBuds Pro 5 custam muito menos. São categorias diferentes. Se você prefere fones menores, com ponta de silicone e bom cancelamento de ruído, fique atento. E vamos ao que eu comentei na apresentação. E essa é a notícia que marcou o mundo do áudio. Pelo que vejo, muitas marcas usam substâncias químicas feitas de materiais que podem ser tóxicos para a pele, principalmente ao suar e misturar. Veja só isso. Consegui encontrar a tabela e vou dar um zoom aqui. Vocês já estão vendo. Huawei FreeBuds Pro 3 e Pro 4. Verde, 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 ou seja, verde, verde, verde. Isso significa que estão totalmente livres de substâncias nocivas. Ou seja, os materiais com os quais esses Huawei são feitos, que por sorte são os mesmos das versões anteriores. Ou seja, o 3 e o 4 estão totalmente livres de qualquer tipo de substância tóxica. Essa informação, aliás, acho que é bastante exclusiva, é pouco provável que vocês tenham visto em qualquer outro canal do YouTube. Mas vamos para algo que, para mim, é muito importante. Todo o software, ou seja, tudo o que pode ser mudado, feito e personalizado é incrível. Não só o cancelamento de ruído ou a atenção ao som externo, mas, por exemplo, as equalizações com opções predefinidas ou totalmente personalizáveis. Possui volume adaptativo e reconhecimento automático de conversa, ajustando-se ao som externo. Atenua ou realça o cancelamento de ruído, algo que eu acho muito top. Ainda assim, toda essa questão da personalização, ou seja, na hora de arrastar, de tocar, você pode beliscar. Beliscar 2 vezes, manter pressionado. O mesmo acontece na hora de tocar, de clicar, pode ser 2, 3 ou manter pressionado. Tudo, absolutamente tudo, é personalizável. Você pode decidir o que ele faz com os gestos que você escolher. Além disso, funciona muito bem. Depois que você se acostuma, a curva de aprendizado não é grande e ele responde de forma confiável na maioria das vezes. Vale destacar que, se não entender algum gesto, há vários vídeos dinâmicos explicando como fazê-los. Vocês estão vendo que, além disso, dependendo das ponteiras que você colocar, ele pode soar de uma forma ou de outra. Ou seja, você precisa anotar isso no próprio aplicativo para que o som se adapte. E também tem um localizador. Por exemplo, se você perder, eles vão emitir um som. Se prefere baixa latência, é possível cancelar o ruído em um só fone ou não, de forma personalizada. Enfim, uma gama amplíssima com possibilidades quase infinitas. Mas vamos ao que importa. Como é o som desses Huawei FreeBuds Pro 5? E aqui está o que me surpreendeu. O que mais me surpreendeu. Não só o cancelamento de ruído, que é excelente, também preciso mencionar a bateria. Aliás, são 6 horas de música com cancelamento de ruído ativo e 9 horas sem ele. No total, 38 horas de bateria com o estojo de carregamento. Mas o som é o que mais me impressionou e é o que venho dizendo durante todo o vídeo. Graves. Soam muito bem. Além disso, são bastante versáteis, servem para assistir séries, para jogar. Os médios estão bastante destacados. É um som mais em V, não enfatiza muito os agudos. Talvez esse seja o ponto mais negativo, onde mais falha, o que é normal nesse tipo de fone de ouvido com esses preços. Mas se você é daqueles que gosta de bons graves, que batem forte, acho que esses Huawei FreeBuds Pro 5 não vão te decepcionar. E como sempre faço em todos os meus vídeos relacionados a áudio, vou deixar para vocês a música que mais curti no meu Telegram, na máxima resolução, para que vocês possam ouvir com seus melhores fones de ouvido. Neste caso, será uma música de Lenny Kravitz, um artistaço.
Deixo mais abaixo, na descrição do vídeo, o link para o meu Telegram para que vocês possam curtir essa música, tanto quanto eu curti com esses Huawei FreeBuds Pro 5. Mas olha, qual é o preço desses fones de ouvido com um cancelamento de ruído monstruoso? Pois vocês já estão vendo, 199 euros, agora mesmo tem um cupom com 30 euros de desconto. Também deixo aí embaixo na descrição do vídeo tanto o cupom quanto o link de compra. Lá vocês também podem ver todas as especificações técnicas. É um ótimo preço para um excelente cancelamento de ruído, uma autonomia muito boa, uma resistência excelente e um som muito robusto. Os pontos negativos provavelmente são o estojo, que nessa versão escorrega tanto quanto uma barra de sabão. E também o ponto negativo que todos os fones de ouvido sem fio têm. Sempre falo isso nos meus vídeos, vocês já sabem, é física pura. Esses fones de ouvido têm pequenas baterias de lítio dentro e com o passar dos anos elas vão se degradar. Isso é inevitável, por isso não são fones de ouvido para passar de geração em geração. Se você quer fones de ouvido que seus filhos ou até mesmo seus netos possam herdar, escolha os que têm fio, mas não têm baterias. Dito isso, se o que você gosta são esse tipo de fones de ouvido extremamente pequenos, confortáveis, com um excelente cancelamento de ruído e um som muito top, principalmente os graves. Fique muito atento a esses Huawei FreeBuds, eles me deixaram uma ótima impressão, são muito confortáveis, apesar de esse tipo de fone com ponta de silicone não ser o meu favorito, e isso me surpreendeu positivamente. De qualquer forma, você já sabe, se tiver qualquer dúvida, deixe aí embaixo nos comentários, se inscreva se ainda não for inscrito e deixe um like para que eu possa continuar fazendo testes extremos com esse tipo de fone de ouvido em lugares tão maravilhosos. E agora sim, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço e até breve!